Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Iluministas, o podcast que debate o setor energético com clareza. Esse é um espaço que coloca luz aos temas complexos do setor, tentando torná-los mais simples. Sempre contamos com os maiores especialistas do país e o Iluministas é uma parceria entre o Instituto Pensar Energia e a plataforma Valor da Energia, o VDE. Eu sou Juliana Melcop e no episódio de hoje eu conto também com os meus co-hosts, o professor Edivaldo Santana, que é ex-diretor da ANEEL e ex-presidente da Abraço, Associação Brasileira, dos Consumidores de Energia, e também com Roberto Rockman, jornalista especializado no setor elétrico. E para discutir esse tema super relevante, que é qual é a matriz ideal elétrica para o Brasil, a gente tem duas super estrelas hoje aqui conosco. O professor Alexandre Stritti, professor do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio e fundador do LAMPES, um laboratório de matemática aplicada da PUC-Rio. E também Luiz Augusto Barroso, CEO da PSR Consultoria, ex-presidente da EPE e o fã número 1 do Iron Maiden. Então, pessoal, muito obrigada, pela presença de vocês. Queria começar com uma pergunta direcionada para Barroso. Barroso, você acredita que nessa matriz elétrica ideal existe espaço para que ela seja 100% renovável? Bom, gente, muito bom estar aqui com vocês, né? Juliana, Roberto, Edivaldo e o Alexandre, pessoas por quem eu tenho profunda admiração e acho que teremos uma boa conversa. Olha, você fez duas perguntas numa só. Acho que a primeira pergunta é na matriz elétrica ideal, né? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é a matriz ideal para quem, né? Porque dependendo de para quem a gente esteja comunicando, essa resposta ela tem um caráter diferente. E depois você pergunta sobre a penetração das renováveis. Então, eu vou responder primeiro, matriz ideal para o consumidor, que é quem está interessado em receber energia elétrica com confiabilidade, com segurança e ao menor custo possível. Então, quando você também fala em renovável, a gente tem que separar de que renovável a gente está falando. Se são as novas renováveis não hidrelétricas ou se são as renováveis com as hidrelétricas. Por que essa pergunta é importante? Porque há 25 anos, quando eu comecei no setor, e o professor Edivaldo já atuava no setor há bastante tempo, quando eu iniciei, o sistema elétrico brasileiro ele era praticamente 100% renovável. Ele era praticamente 100% hidroelétrico. Né? No fundo, a gente tinha 2% de termoelétricos, ou 1%, talvez. Nossa. Isso bastante tempo. E funcionava. A energia vinha com confiabilidade, era um sistema que a tarifa ela era atrativa, e a gente operava, a gente vivia bem, e a chave para aquele sistema era basicamente o armazenamento das hidrelétricas, que era o que permitia o operador transferir água do período úmido para o período seco, entre dias numa semana, entre semanas de um mês, entre horas de um dia. E com isso ele tinha nos reservatórios um recurso que podia ser acionável em qualquer momento que ele quisesse. E com isso ele garantia a segurança, onde a restrição de suprimento que existia naquela época era o que acontece se você não tem água, né? E a gente dizia que aquele sistema era planejado para atender a demanda, mesmo que ocorresse uma seca muito severa. Quando você dá um fast forward para hoje a gente tem as novas renováveis, que são a eólica e a solar principalmente, mas tem também a biomassa da cana-de-açúcar, as pequenas centrais hidrelétricas, que são recursos que, na figura da eólica e da solar, tem uma característica diferente. Você só produz eólica quando tem vento, só solar só quando tem sol, né? E são recursos não controláveis. Então, com isso, a capacidade do operador de atender a demanda 100% baseado em recursos não controláveis depende muito desses recursos terem um perfil complementar de produção que, se Deus for grande, Pai Todo-Poderoso, se os modelos estiverem certos, os dados certos, essa complementariedade ela permitiria que a demanda fosse atendida 100% do tempo com segurança. Não é isso que ocorre. Então, na ausência da gente ter as baterias físicas em grande escala, naturalmente o operador precisa de algum recurso que ele possa ligar quando não tem sol, quando não tem vento, né? E esse recurso, certamente as hidrelétricas, elas têm um papel muito relevante, mas o próprio professor Edivaldo tem falado bastante bem e corretamente sobre isso. Cada vez menos as hidrelétricas têm conseguido cumprir esse papel de serem acionadas em distintos momentos do dia, da semana,
porque tem restrições pela disputa pelo uso da água, o clima está ficando meio anormal, né? O novo anormal climático tem afetado bastante essa capacidade, e aí a gente precisa de algum recurso para complementar. E aí é que vem as térmicas. Então, na minha opinião, hoje, eu acho que o Brasil ainda depende de um sistema diversificado e, com isso, resiliente, que envolvem termoelétricas, hidrelétricas e as renováveis. A capacidade do Brasil operar um sistema 100% renovável, acho que não hidrelétrico, acho que ainda está bastante distante, e a capacidade do Brasil operar um sistema que seja 100% eólico, mais solar, mais hidrelétrico, a gente poderia até pensar, mas existem alguns riscos associados, principalmente aos efeitos adversos da mudança climática nas hidrelétricas. Excelente. Street. A gente estava conversando há pouco tempo sobre isso e as pessoas precisam entender que as hidrelétricas, elas são uma escolha, né? E elas vêm junto em dois sabores juntos, né? O primeiro é a incerteza da fluência e o segundo é a capacidade de armazenamento, né? Então, você constrói uma hidrelétrica e, porque ela vem com uma grande incerteza, você vai lá e faz um grande reservatório para conseguir transferir água do período úmido para o período seco. Exatamente. É uma poupança. Só que com o tempo a gente veio, ao longo dos últimos anos, eu estava conversando com o Edivaldo e a gente não lembrava a última vez que foi feito o último investimento em grandes reservatórios. Mas a gente foi parando de investir nos reservatórios, mas continuou investindo nas hidrelétricas sem reservatório. Então, o que a gente vem fazendo é trazendo cada vez mais um grande número, uma grande quantidade de incerteza para o sistema, sem trazer a parte boa do reservatório que vinha junto, né, por conta de uma escolha da sociedade de não fazer os grandes reservatórios que criam, de fato, uma área desmatada muito grande. É um liability ambiental, né? Exatamente. Então, são escolhas que a gente faz, né, mas que precisam ser conscientes do fato de que a hidrelétrica ela traz uma incerteza e trazia a solução junto com ela. E esse planejamento ele era feito para... E como o Barroso falou, era 90 e tantos... Eu lembro de olhar, quando eu era criança no setor elétrico, estava lá em 2002 com o Luiz na sala da PSE, a gente olhava, a geração era 100% hidrelétrica praticamente. Não tinha 10% de térmica. Então, a geração efetiva era muito hidrelétrica. Então, a gente era 100%, vamos dizer assim, para efeitos práticos, renovável. Só que a gente tinha essa conformação de incerteza junto com o reservatório. Agora a gente está botando muita eólica, muita solar, isso é bom, mas não está trazendo o armazenamento que a hidrelétrica, quando trazia sua incerteza, trazia também. Então é uma coisa interessante de se pensar no momento que se fala uma matriz energética ideal, né? Ideal como? Você tem que construir ela de uma forma com que ela seja sustentável no longo prazo. Ou seja... E aí... Não, só para complementar o raciocínio do Alexandre, né? Se a gente pensar num sistema onde a renovável seja somente a solar, que é mais fácil para entender, basicamente não tem sol de noite, né? Pelo menos até ontem não tinha. Agora, um sistema só solar, se a gente não tiver o armazém da hidrelétrica, na verdade a gente não consegue garantir que essa energia à noite vai ser suprida. E aí a gente precisa de um recurso que faça essa complementação. E aí que entra o papel importante da geração térmica, que a geração térmica não é um recurso que você aperta um botão, você produz a eletricidade no momento que você, operador, quer, né? Então, essa complementariedade entre tecnologias que é, acho que um privilégio, né, de um país como o Brasil, é o que acaba sendo o grande quebra-cabeça que o planejamento tem que resolver para entregar essa matriz elétrica ideal para aquele que paga a conta no final do dia, que é o consumidor. Desculpa, Edivaldo, te cortei. Não. Era isso mesmo, ou seja, a matriz chamada de ideal, seja lá qual for, ela é dinâmica, né? No decorrer do tempo, ela vai precisar de mais térmica, menos térmica, vai depender da quantidade de incertezas, como o Alexandre falou, que a gente consegue impor ao longo do tempo. E o problema é que, além de tudo isso que tem acontecido, aí vocês dois podem responder ou comentar, é que, além disso, de estar mudando dessa maneira, ainda na direção da descentralização. As coisas muito descentralizadas, com geração distribuída, que aquele cara que gera, não a hora que o operador quer, mas o que ele quer, isso dificulta mais ainda a operação do sistema, porque o operador só vê uma parte da oferta e só vê uma parte da carga, porque a carga
da GD não é vista pelo operador, assim como o gerador GD também não é visto pelo gerador. Então, isso agrega mais dificuldade. No caso da solar, até nem tanto, porque a gente sabe quando é que vai acontecer uma coisa ou outra, mas dificuldades elétricas, assim, algumas não intransponíveis, mas existem. É só um comentário de vocês que isso agrega dificuldade ainda mais. Então, e se você pensar, você olha, qual é a matriz ideal? A matriz ideal é aquela que eu faço fusão nuclear, não é fissão, fusão nuclear limpa, segura, sem nada, com total confiabilidade e resolvo o meu problema e vou para casa. Né? Mas isso não existe. Então, a matriz ideal ela também depende da disponibilidade dos recursos energéticos de cada país, de cada situação conjuntural, de cada situação climática. Né, de cada situação social e conjuntural onde você está lá, a gente decidiu que a gente não ia mais fazer grandes reservatórios. Então, você matou uma certa disponibilidade. Grande atributo, né? A gente tinha um grande atributo ali hidrelétrico que a gente acabou apagando. Exatamente. Né? Diminuindo a participação dele na matriz, né? No final das contas. E isso, com certeza, tem consequências que a gente está sentindo agora. Né? Se você quiser fazer uma matriz ideal que minimize o custo com uma certa segurança, você vai fazendo um portfólio, mas um portfólio daquelas fontes que existem. Pode ser que não exista toda a hidrelétrica. Aí você tem que complementar com uma térmica. Aí não tem toda a térmica, porque daí começa a ficar cara. Aí você começa a botar outros recursos. E aí você vai compondo de acordo com os recursos que você tem. Né? E essa disponibilidade vai mudando ao longo do tempo. Você esgota o recurso hídrico. Você esgota os locais de vento, de sol e tudo mais. A gente ainda tem no Brasil muito local para vento e sol, mas recurso hídrico, por exemplo, já não tem mais tanto. Né? Você ainda tem um bom inventário, mas isso é finito. Né? Então, como é que você vai fazer a matriz ideal? Se você começa a ter uma mudança climática e começa a afetar os padrões climáticos de uma maneira muito abrupta, você vai ter que começar a acertar de volta esse portfólio. Vai precisar ser dinâmico, né? A gente reduziu a capacidade de regularização, a gente avançou em recursos distribuídos, a gente avançou em fontes variáveis e a gente não avançou nos sinais de preço do modelo. E a gente tem visto, por exemplo, na Europa, preços negativos, recordes ali. Como que e uma parte da oferta no Brasil, pelo estudo que vocês estão fazendo, acho que do programa Meta, Barroso, não tem nenhuma aderência com o preço. Como que fica essa questão da expansão dessa matriz ideal com essa questão do sinal de preços que aqui no Brasil não indica nada? E a gente também não tem a resposta do consumidor. O Rockman, eu vou até, para começar a te responder, trazer um pouquinho a questão que o Edivaldo fez no comentário dele, que eu achei que o Edivaldo tocou num ponto super relevante, né? Que é a geração distribuída, a descentralização do suprimento. E eu vou tentar simplificar um pouquinho, Edivaldo, como eu te entendi, para o nosso aqui, espectador. Eu acho que a grande mudança que esse processo da descentralização do suprimento traz é a menor visibilidade do recurso de geração pelo operador, né? Então, por mais que um recurso seja, enfim, produção variável pelo vento, outro pelo sol, outro pela água, outro pela variação do disponibilidade do combustível e tal, mas o operador dos sistemas elétricos sempre enxergavam bem esses recursos, né? Agora, na geração distribuída, onde a geração solar é a líder disparada, o operador ele simplesmente não enxerga todo o recurso distribuído porque esses recursos estão ali conectados na distribuidora e muitos deles até atrás do medidor que a distribuidora se conecta com o sistema de transmissão principal. Então, pegando um pouco o que o Edivaldo falou, que eu achei muito relevante, existe um fator novo agora, além das incertezas todas que o Street coloca, que é o operador não ter a visibilidade plena sobre todos os recursos que ele tem à sua disposição. E isso liga com a pergunta do Roberto, né, do Rockman, sobre os sinais de preço, né? Então, eu acho, Rockman, e o professor Street pode falar bastante sobre isso, a gente hoje no Brasil ainda precisa melhorar muito o sinal de preço ali no chamado atacado, no mercado atacadista, que é aquele mercado formado pela turma que o ONS enxerga, né? A turma que está interagindo com o PLD, o preço de curto prazo. A gente precisa calcular esse preço de forma mais aderente com a operação. Já melhoramos muito, já temos preços em base horária, né? Esses preços eles eram em base mensal há 20 e poucos anos, quando eu comecei no setor, mas a gente precisa gerar um sinal de preço ainda melhor e, principalmente, aí sim, ligando com o comentário do Edivaldo,
levar esse preço cada vez mais para o consumidor que está no varejo, para que o consumidor sinta um pouco lá na tarifa dele o que está acontecendo e trazer, e aqui eu dou uma parada na minha colocação para devolver para vocês, trazer para dentro do mercado e do sinal de preço todas as renováveis, incluindo a geração distribuída. Existe um estudo muito interessante do MIT, que eu tive a chance de participar há vários anos, e que eles diziam assim, olha, a gente tem que parar de tratar as renováveis como crianças e adolescentes. As renováveis agora elas são adultas. E o que é a renovável ser adulta? É não só ela não ter subsídio, mas ela participar dos riscos e oportunidades que o mercado traz, como qualquer outra tecnologia. Então, um exemplo para um tema, não quero trazer uma bomba nuclear agora, mas só para ficar um pouquinho aqui na nossa orelha, né? Você pega, por exemplo, o curtailment, né? Corte de geração. A geração distribuída hoje não participa do curtailment. A geração distribuída hoje não é responsável por qualquer custo de imbalance no sistema, como também não é boa parte da nossa geração renovável centralizada. Então, se a gente não trouxer essa turma para dentro do mercado e não melhorar o sinal de preço, a gente acaba deixando o Brasil como aquele país que comercializa exceções, né? Cada um quer ter o seu mecanismo que o isenta de um risco que ele, gerador, causa no sistema, né? Pelo conceito que o professor Edivaldo sempre falou de causalidade de custos e de riscos, se você é gerador, você é agente de mercado, também consumidor, causa um custo, causa um risco, você tem que ser responsável por ele. E no mercado atacadista, no que tange de produção, o preço da energia tem esse papel muito importante e que em muitos países fica negativo, porque existem geradores que dizem, olha, eu prefiro pagar para não ser desligado, o que é super legal. Mas no Brasil, o nosso piso do PLD não impede que o preço seja, você quer zero, você quer negativo, e cria uma problemática meio, na minha opinião, maluca, que a disputa do, por exemplo, curtailment, mais uma vez, ela ganha uma importância enorme, porque a gente às vezes tem corte de geração, mas o piso não chega a zero, o piso tem um valor maior do que zero, é um negócio que se você explicar isso para gringo, é até difícil de entender, né? E quando eu escuto a tua explicação, você falando sobre o curtailment, eu imagino que também quando você tem uma causa, seja rampa também. Porque essa rampa está sendo causada por algum agente que também teria que ter esse custo alocado, não? Certamente. A rampa também, hoje tem algumas palavrinhas que ficaram muito pop, né? Rampa, flexibilidade e tal. Mas eu acho que Edivaldo tem sido muito feliz, né, nas suas colunas no jornal, das quais eu sou fã, Edivaldo. Deixa aqui meu depoimento. Todos nós, né? Mas eu sou super fã. Eu acho que o Edivaldo mostra muito bem que rampa, não rampa, é uma mudança, como ele falou, da característica física do sistema, né? Amanhã a gente temos um boom de eficiência energética, mudamos alguma coisa, a rampa pode virar ao contrário. O que é problemático é a gente não ter o sinal de preço que represente bem o que está acontecendo naquela rampa. A gente tem melhorado, tá? Esse sinal tem melhorado um pouco. Até muitas vezes os picos que dão de preço às 7 da noite e tal, essas discussões que a gente tem tido no Brasil ao longo das últimas semanas, né, de horário de verão e tal, já é muito reflexo essa mudança, mas eu acho que fisicamente o preço ele deveria refletir o que o operador está tendo à sua disposição para atender a demanda. Aproveitando... Oi, desculpa. Não, eu perguntando para o Street como que ele vê essa questão aí. Não, eu achei bacana a fala do Barroso, porque ele jogou todas as bombas atômicas no mesmo campo, né? Você pode agora pegar, a gente pode terminar o podcast, mais 3 horas aqui de podcast só comentando o comentário dele, né? O Barroso é incrível por isso, né? Tem uma capacidade não só de síntese, mas também de trazer os problemas bem empacotados numa ordem muito legal, né? Então, assim, eu vou pegar lá pelo começo, Luiz e Roberto, assim, previsibilidade de preço, né? Assim, o nosso preço hoje em dia, ele tem um problema... Ele tem 2 problemas, no longo prazo e no curto prazo. Ele não reflete a realidade, ele tem uma certa distância da realidade que é importante ser colocada. E há muito tempo a gente conversa sobre isso, fala sobre isso, mas anda bem devagarzinho, né? Então, por exemplo, no longo prazo, qual é o sinal de longo prazo que o preço deveria estar trazendo? Da escassez hídrica. É onde existe escassez de médio e longo prazo, é na vazão. Só que, se você olhar e pegar aquele artigo que eu falei lá, que a gente estava conversando, que lá no site do LAMP, se você entrar lá, tem um artigo só sobre vazões, sobre previsão de vazões. E você vai ver que nos últimos 10 anos, as vazões previstas estão sempre acima das vazões realizadas. Nos últimos 10 anos, se você fizer uma média do erro de previsão entre o que a gente fala que vai vir
e o que de fato vai vindo um passo à frente, até 24 passos à frente, e fizer essa janela rolante nos últimos 10 anos, você chega a números incríveis, da ordem de 15% de viés para cima no Sudeste, 100% 12 meses à frente no Nordeste, ultrapassando, ou seja, você nos últimos 10 anos, você está colocando dentro do software que calcula o valor da água, que então calcula o despacho e o preço. Mais água que você mais vai água ter. Então é como se fosse o seguinte, olha, vamos usar água hoje porque amanhã vai vir. Aí você chega lá e não veio. Não, mas pode usa continuar que amanhã usando, vai vir. né? Aí você não veio de novo. Então o que você vai gerando? Um padrão de preços baixos, quando todo mundo já sabe que devia estar alto, e um esvaziamento crônico dos reservatórios, que enquanto você não faz o despacho fora da ordem de mérito ou alguma intervenção, você está seguindo uma ordem que está vendo um futuro otimista, mais otimista do que criando um círculo vicioso, é isso? Você cria uma visão otimista. Você bota um óculos cor-de-rosa, fala que amanhã vai ser muito bom, você vai ganhar, você vai dobrar o teu salário, então você gasta mais hoje. Entendeu? E quando chega lá, não tem. Então esse é o problema do longo prazo. Aí eu vou jogar para você, depois a gente fala do curto prazo, porque tem muita coisa para falar. Mas o Barroso abordou um tema muito interessante, que é como realocar os custos e os riscos. A consulta pública 33, ela, de certa maneira, no relatório final, não a consulta, mas o relatório final, tinha lá alternativas para resolver esse problema. E nós temos discutido já há um bom tempo, que não era esse o termo utilizado, como se fosse um novo modelo de negócio. Pô, o Roberto abordou, o cara que vende energia e potência, mas só tem energia. Aí, na hora que tem que contratar a potência via leilão de reserva de capacidade, quem paga é o consumidor. Quando o consumidor, ele já pagou as duas coisas no leilão lá atrás. Então, é isso que ele quer dizer, tem que realocar esses custos da maneira mais adequada. Claro que aqui no Brasil a gente erra muito, mas é difícil tomar uma decisão retroativa que mude o passado. Mas que pelo menos a gente faça isso de uma maneira correta para frente. E os caminhos nós temos, já foi, no relatório da consulta pública, tem as várias alternativas. Como fazer para separar potência e energia? Que na realidade é isso, que deu-se o nome de separar lastro e energia. De energia, sim. Ficou dessa maneira. O leilão de reserva de capacidade é para isso. Mas continua alocando os custos da maneira de quem já pagou e vai pagar novamente. Então, por isso que eu acho que, não vou dizer que é o segredo, que muitas coisas nós temos que resolver, mas alocar os custos de maneira adequada desde o início, você sinaliza para o cara que, olha, como sou eu que vou ter que pagar, e depois colocar no preço, na frente é o consumidor que paga, mas de maneira competitiva. E não pagar porque o governo vai fazer um leilão obrigando-o a pagar. Então, isso é uma coisa... Só lembrar que a consulta pública 33 começou a ser elaborada em 2016 e foi anunciada em 2017. Então, faz 7 anos que a gente está discutindo e está alguns temas... num projeto de lei, né? O PL 414. Mas né, esse daí já foi enterrado, né? Mas a gente não a gente faz depois, faz errado... E a gente sabe como corrigir e não corrige. Então, é esse ciclo que a gente precisa... Eu diria mais, né? Às vezes a gente faz algumas coisas certas e depois a gente volta atrás e corrige piorando, né? Não corrige, na verdade. O setor elétrico ele tem a mania de inventar remendo para consertar remendo de problema anterior e vai remendando, sempre vai dando errado, né? Se a gente voltar e fazer o certo é difícil. Se você olhar a consulta 33... cujo Barroso foi um das grandes mentes por trás dela, né? Obviamente, muita gente contribuiu, mas... Eu vi por trás ali como é que a coisa foi feita, o Luiz tem uma grande participação ali, tá tudo ali. Se você der um tapa nela para alguma coisa mais recente e tudo mais, as grandes diretrizes, a modernidade, que já se sabia... necessária, né, para o setor agora. Entendeu? Sim. E só de curiosidade, em 2018, quando ela foi o final dela da discussão, a gente não tinha 1 giga de GD solar no sistema e a capacidade de potência de solar não era nem de 2 gigas. Ou seja, nós podíamos ter antecipado a solução do que hoje. Isso Rockman, é muito feliz que você faça essa colocação, porque quando a consulta pública 33 nasceu, muita gente pensou, poxa, essa é a consulta que vai abrir o Mercado Livre, né? Então, estamos preparando o mercado para a abertura ali do Mercado Livre ao consumidor final residencial. E, no fundo, assim, eu sou capaz de jurar para vocês, pelo Iron Maiden, que não era esse o objetivo. No fundo, o que a gente queria naquele momento era preparar o sistema para essa rápida penetração da GD
onde o Mercado Livre, ele sem dúvida era um mecanismo de contestabilidade, porque baseado, novamente nesse estudo do MIT que eu citei antes, esse estudo chama-se The Utility of the Future, a distribuidora do futuro. Ele foi precedido por um outro estudo chamado The Future of the Utility, que era o futuro da distribuidora. Então eles fizeram o futuro da distribuidora e a distribuidora do futuro. Muito calcado na realidade do crescimento maciço da GD. E em 2016, o autor desse estudo, o professor do MIT, o Carlos Battle, esteve na EPE. Eu levei essa pessoa lá quando eu era presidente da EPE para fazer uma discussão, para dizer, olha, gente, game over. Essa daqui agora é a nova direção e esse é o tamanho do problema. E aí a gente começou a pensar no que eram os instrumentos para dar o sinal de preço, para que o custo-benefício da GD fosse melhor calculado, para que a gente organizasse uma contestabilidade maior para evitar o crescimento acelerado e desordenado da GD. Porque uma vez que a GD cresceu, uma vez que a penetração começou a ser muito forte, é muito difícil, eu acho, a gente conseguir holisticamente resolver esse problema, porque os legados estão criados, não tem como a gente, enfim, o Brasil não é um país que tem histórico de quebrar contrato, não vai fazer isso, nem deveria, mas é que nem você botar pasta de dente dentro do tubo uma vez que você apertou o tubo, né? É difícil. Então, aquele momento, a perda da oportunidade que eu vejo que o Brasil teve, talvez até por falta de conhecimento amplo sobre esses assuntos, né, foi muito associado à nossa incapacidade de preparar o mercado para que o mercado livre fosse uma contestabilidade à geração distribuída, que a gente tivesse os sinais de preço melhor alocados, para que a gente não estivesse discutindo hoje os problemas que a gente está discutindo hoje. E se você falar, Roberto, voltando para aquele tema da alocação de custos e do preço, né? O preço de curto prazo, trazendo agora para o curto prazo que eu falei do longo, ele tem um papel crucial nessa alocação de coisas. Então, se a gente tivesse os preços certos, né, refletindo de fato o custo marginal do sistema, ora, a conjunção de um preço spot bem feito, bem calculado, que reflete a realidade operativa com contratos forward, eles trazem praticamente todos os incentivos que você realmente precisa. Se você tem um gerador que está contratado em 10 megawatts e ele gerou 0, o PLD explode, ele vai fazer todo o esforço do mundo para subir essa geração, porque senão ele vai ser liquidado negativamente e vai se arrebentar. E da mesma forma a demanda. A demanda, quando a gente foi, acho que em 2017, que bateu o teto, aquele que deu 800 e tanto, tinha fábrica desligando. Então, justamente para vender o excesso. Então, essa falácia que o consumidor não responde a preço, isso é uma besteira. O consumidor responde muito a preço, só que ele era aprisionado numa tarifa que não se mexia para ele. Então, não é verdade que ele não responde a preço. E também que a gente consiga criar mecanismos para que os geradores fiquem mais controláveis, também não é verdade. Se você for lá fora, os geradores entram com bateria, com tudo mais, porque eles são, como o Barroso falou, tratados como gente grande. Sim, eles são levados a isso. Aqui você vai ser liquidado no tempo real por um preço, e se você não gerar aquilo, você vai ter que comprar e o problema é seu. E a gente vai tratar ele como gente grande aqui no Brasil? Tá difícil, né? Assim, a gente não vem tratando até agora, né? Então... Nós não temos esse costume. Recentemente teve um evento grande de consumidores, pequenos e grandes, e o representante de um desses institutos de defesa do consumidor, ele meio que não é favorável à abertura total do consumidor, porque acha que o pequeno consumidor ele deve ser carregado no colo, tratado, porque o sistema elétrico é muito complexo e tal. Aí eu falei para ela, eu tenho 71 anos e sou o mais novo, tenho mais 3 irmãos, eu tenho um irmão que tem 87 anos. Eu disse, eu não conheço uma pessoa que saiba usar e trocar de celular como ele, que eu saiba é uma coisa muito mais complexa do que a energia elétrica. Então, o consumidor, ele reage a preço, ele sabe muito bem o mesmo consumidor que financiou toda essa coisa das GDs com créditos e com tudo mais, ou seja... 4 milhões de consumidores. Eu não duvido que o consumidor ele precise de um empurrãozinho, né? Ele precisa de uma educação, precisa de um empurrãozinho, né? A gente tem, cronicamente, um problema de troca de comercializador por esses consumidores no Mercado Livre, mas é possível. Não, e outra, não sei de onde surgiu essa ideia, os mercados mais livres do mundo, a Inglaterra, por exemplo, só 40%, 50% dos consumidores residenciais migraram para o ambiente livre. A minoria, o resto fica onde estão. O que interessa é o direito dele a mudar. Isso é que faz com que o preço se modifique. Eu mesmo não vou mudar de onde eu estou. Se eu sou bem tratado, por que eu vou mudar de consumidor? Esse é o problema.
O que você coloca é brilhante, porque eu tenho dito isso, enfim, há 20 anos, né? O que o mercado, a beleza do mercado, a beleza do direito de escolha, não é que você vai escolher, Claro. mas o fato de você ter o direito de escolher faz com que o seu supridor te trate muito melhor. Isso. Então, essa ameaça da perda, ela de fato é muito importante. E a Juliana tocou num assunto que também são daqueles aspectos também invisíveis da CP33, da qual eu tenho muito orgulho, é que a CP33 ela tinha muitas provisões ali para trazer mais informação ao consumidor, para que a gente educasse o consumidor. Se a gente olhar lá no texto, o texto final não é abrir o mercado e vai todo mundo para a praia, como a gente brinca aqui no Rio. É o contrário, é dizer o seguinte, olha, tem que informar o consumidor, criar referências de preços, criar os watchdogs, criar os guias e tal, para que esse processo seja ordenado e a escolha seja consciente, porque senão dá besteira. Agora, Rockman, eu cada vez menos vejo, lamentavelmente, o Brasil na direção de tratar os renováveis, né, como adultos, cada vez mais, por razões que talvez a gente venha discutir ainda hoje, vejo o Brasil atuando nesse comércio das exceções, né? Sempre todo mundo quer ser tratado um pouquinho diferente dos demais, e aí a gente acaba tendo uma competição cada Porque vez mais. esse é um problema, né? Porque como se você continuar com essa taxa de subsídio e você tem um custo de combustível zero, você pode colocar cada vez mais variáveis dentro da tua matriz, não? Eu acho que é um ponto, Barroso, super interessante, e Roberto também, que é a questão, né? Em vez do mercado ser pró-competitividade, né? Você exigir que o mercado seja cada vez mais competitivo e eu tenha as mesmas armas para competir que os meus concorrentes, eu fico na tentativa de arranjar uma fatia de mercado especial para mim, né? Eu fui recentemente também num evento do setor, que estavam várias associações, e uma associação de energia renovável mencionou, né? Eu fui a última a receber subsídio, então eu tenho que ser a última a perder o subsídio. No fundo, a gente trocou a guerra dos atributos pela guerra dos subsídios. É isso. E também, Juliana e Rockman, assim, voltando a um ponto que eu até queria escutar um pouquinho a opinião do Edivaldo. Edivaldo, a minha experiência de governo, né, eu aprendi muito que, uma coisa óbvia, mas enfim, e você como regulador durante tanto tempo, os agentes, naturalmente, né, eles acho que odeiam o ambiente competitivo porque quem está no mercado quer ser monopolista, né? A verdade é essa, quer ser, no mínimo, oligopolista em boa A situação. única coisa que tem que ser imposta é a competição. É O resto isso, é verdade. Mas o street, o que eu acho interessante é que eu acho que o governo, ele tem, o formulador de política pública, um papel muito grande em top-down, dar o tom. Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Um governo que sabe onde quer chegar, que acredita na competição, como é o caso de, por exemplo, os países escandinavos, o tom é dado e todo mundo se adapta, porque também o mercado é bom em se adaptar, e não acho que o mercado é contra o mercado. O mercado ele gosta do ambiente onde tem uma simetria maior, porque é natural, traz mais ganhos, isso é uma expectativa racional. Mas governos que têm uma dificuldade de se posicionar entre um Estado grande, né, e um mercado grande, entre um controle maior, um controle menor e tal, acaba trazendo um ambiente que é o pior dos mundos para o consumidor final, que são várias arbitragens regulatórias, vários incentivos desconexos. Por isso que eu acredito, Rockman, que para a gente tratar todo mundo como adulto e trazer para dentro do mercado, como foi discutido antes, a gente precisa realmente de pessoas capacitadas, tecnicamente preparadas e um governo com visão que, consiga dar o tom e dali para baixo os agentes vão se adaptar. Queria escutar um pouquinho o Edivaldo sobre isso. Não, é isso mesmo. Infelizmente, é um bom tempo que nós temos no próprio governo, antes do primeiro governo Lula, as coisas eram, sobretudo depois do racionamento de 2001, sempre meio ambígua. Você não sabia se iria andar na direção do mercado ou na direção da hierarquia, ou seja, da centralização. Isso prejudicou quase tudo que veio daí em diante. Mas acho que, embora tenha tido um relativo sucesso, com uma expansão considerável, a partir de 2004, com os leilões, aquilo também, Barroso, teve um erro, que ninguém imaginava que aquilo seria um erro, mas teve gente que, assim que saiu a lei, a medida provisória que transformaram na lei 10848, as duas pessoas escreveram um artigo dizendo, nossa, se vai ter um ambiente regulado e um livre, entende? É natural que o ambiente livre venha a impor custo para o regulado, porque essa é a tarifa. Isso 6 meses depois, é um paper em inglês,
embora apresentado na Universidade de Coimbra. Então, essa ambiguidade, em lugar nenhum existe, esse é livre, esse é regulado. Não, todo mundo é livre, entendeu? Um escolhe, o outro não escolhe. Aqui não, nós carimbamos esse de ACR e o outro de ACL. Aí, claro, essa ambiguidade, embora tenha dado certo em termos de contratação, ela gerou uma série de problemas. As pessoas que escreveram o artigo, Edivaldo e Dilcemar, que na época trabalhava comigo como superintendente da CEN. Era meio óbvio que isso iria acontecer ao longo do tempo. Edivaldo, muito interessante essa sua opinião. Eu, uma vez, estava conversando com um professor americano sobre isso, explicando, né, uma pesquisa que eu estava fazendo sobre os consumidores livres e regulados. Aí ele ficou olhando para mim e fez: eu não entendi porque você está chamando esse consumidor de regulado. Esse consumidor não é regulado. Todos são regulados. Esse daí é um consumidor que está sob um monopólio. Aí eu pensei, eu disse, caramba, é mesmo, né? Como disse o Luiz Barroso, o gringo não entende esse nosso idioma de um consumidor cativo ser regulado. O cativo é pior ainda, né? Está no cativeiro. Ele está preso. Esse tema ainda é pior. Mas é isso, a gente veio dessa maneira, e esse consumidor cativo ou regulado era aquele que o governo, não, esse eu vou proteger, esse é meu, esse eu vou reduzir a tarifa. Esse foi exatamente o consumidor que aumentou a tarifa. Que foi mais prejudicado, né, no final das contas. Então, e o pior, a teoria diz que isso não dá certo. Eu, quando fui para a ANEEL, eu morria de medo no racionamento, esse é o termo, por causa de um artigo meu, esse era mais técnico, que eu disse, olha, a gente não quis, depois não recebe, levar o modelo para a oferta de preço, e sim para um despacho centralizado, mas ele está sujeito à assimetria de informação e a conflito. E eu mostrava nesse artigo, utilizei vários artigos como base do próprio Mário Veiga e tal, e eu comprovava que aquilo não ia dar certo. Ele estava sujeito à assimetria de informação e até à interferência no preço. E depois eu fui para a ANEEL e ser superintendente da CEN. O artigo é anterior. Falei, nossa senhora, se um dia esse troço aqui dá confusão e o TCU descobre que o Edivaldo já sabia que era... Pô, como é que esse cara sabia? O CEN era a Superintendência de Estudos de Mercado. Do mercado, da área de mercado que cuidava exatamente disso. Porque tem coisas que são um pouco óbvias, né? Vai ter intervenção de alguém e o resultado, assim que o Gerson Kelma virou diretor-geral da ANEEL, o PLD dava uma coisa, o mercado era mais volátil do que vocês possam imaginar. Na época, não sei se já era PLD. Ele disse, nossa senhora, então a quantidade de água que está sendo utilizada para calcular o preço, naquela época a água era de quarta-feira ou terça, hoje já é de quinta-feira. Já tinha vários dias antes. Não deve ser o real. Aí pegou um cara lá de uma superintendência e aí disse, olha, quanto seria o preço com a água real, que de fato aconteceu, com o sistema que operou? Nossa, naquela época era mensal, tinha meses que dava 20% de diferença. Entendeu? Então, se a gente for olhar hoje que a gente está com o PLD da ordem de 300 e pouco, mas na resposta da demanda está lá desqualificando um monte de recursos, estão mexendo lá no pós-decem em recursos que estão da ordem de 900 e tudo mais, você vai ver os bids, você está vendo que, na verdade, existe uma grande discrepância também entre o custo marginal real ali do sistema que está acontecendo, que você está precisando descomitar alguns recursos, como se fosse quase real time, né? E do que você está publicando de preço que gera os incentivos para as coisas. E isso gera também, né? A gente falou muito da GD, né? Da geração descentralizada, prejudicando a operação do sistema, mas no final das contas, você não ter uma programação, né, adequada, né, dos recursos gera também uma dificuldade de operação, porque você trabalha no tempo real, você é obrigado a ter uma geração fora da ordem de mérito, né? Então tudo isso são fatores que atrapalham muito mais o ONR. Se você olhar hoje, a gente tem um procedimento onde você tem lá o modelo de curto prazo da programação diária, que ele resolve o Unit Commitment, que é a programação de quem liga e desliga das térmicas, e não usa o das hidrelétricas. Ele fica relaxado, ou seja, ele pode usar a hidrelétrica como se fosse uma coisa contínua. À vontade, né? Sim. Exatamente. Mas isso não é assim. Aí vai para o pós-decem. Aí no pós-decem, você vai, que é depois que passa o horário do decem, você tem que agora consertar isso e fazer uma programação que é viável. E aí, às vezes, você não consegue usar aquela da térmica e você precisa fazer uma correção nisso. Existem dias ou momentos onde você, por exemplo, não manda despachar as térmicas, desculpa. E aí, nesse dia, você está operando o sistema sem nenhum modelo. Porque, de fato, o modelo que fez o despacho, você só está usando a parte termoelétrica e você está operando, fazendo todo o resto com planilha de Excel, com regras que
não são erradas, mas elas não são transparentes e não formam o preço. Então, isso é muito problemático. A gente tem que avançar nisso. E isso envolve o curtailment. Isso envolve como é que você faz a programação conjunta dos seus recursos térmicos, hídricos e de uso das renováveis. Até, Rockman, antes de você entrar, perdão, só para conectar com o que o Street falou antes, né? Isso é mais um fator, como o Street está descrevendo, de otimismo na operação. Porque na pré-programação, o operador acaba achando que tem mais flexibilidade, mais recurso que ele tem na vida real. Então, ele acaba na vida real fazendo uma operação que é mais heurística, né? É mais consultando ali a melhor prática, talvez até do passado e tal. E isso pode estar introduzindo uma perda de eficiência que faz com que a gente chegue um pouquinho mais vazio no final do dia do que a gente deveria chegar. E quando a gente acumula isso 365 dias no ano, a gente acaba chegando em algo, e mais uma vez, Edivaldo, eu quero pautar muito aqui a tua comunicação em algo que você vem dizendo, que a gente vem esvaziando os reservatórios a taxas que são bastante significativas, né? Claro que boa parte dessas taxas que você bem aponta são explicadas porque não tem água, mesmo a demanda está mais alta, isso é um fato. Mas o que eu me pergunto, depois de escutar o que o Street colocou, é se não existe um fator de fricção, que foi assim que a gente chamou em 2012, adicional, relacionado a essa potencial não otimização dos recursos hidrelétricos como um todo. Com certeza. Com certeza. Toda vez que você planeja alguma coisa mais otimista do que de fato é, sempre você vai usar o teu recurso mais, vamos dizer assim, importante. Sim, o dilema do operador, na verdade, ele acaba tendo um viés equivocado por conta de programas que estão com inputs também equivocados, né? Exatamente. Assim, só para abordar novamente o tema, que é da matriz elétrica, vocês não imaginam o quanto essa... Eu vou chamar de distorção, mas de puxadinhos, faz assim, faz tal... o quanto isso... A matriz elétrica, se a gente estivesse fazendo as coisas de uma maneira mais corretas, talvez não fosse essa. Teria mais termoelétrica, porque a coisa tem que ser mais segura. Então, talvez tivesse um pouco mais de termoelétrica, ou não... Ou seja, então a gente acaba fugindo de alguma coisa que pode chamar de, olha, não é o ideal nem o desejável, mas é o mais razoável, porque a gente não consegue fazer a coisa da maneira mais correta. Eu acho que, a exemplo de outros países, mas o Brasil talvez mais do que outros, se a gente continuar tendo dificuldade de fazer pelo menos mais 1 ou 2 grandes reservatórios, talvez seja o lugar do mundo em que a gente mais vai precisar de uma ação do lado da demanda. Não precisa ser só essa resposta da demanda dos grandes consumidores, mas é aquele sinal de preço mais no varejo mesmo. Eu costumo dar um exemplo do shopping center que deixa o automóvel carregar entre 2 horas da tarde e 18 horas. Nas 2 horários das 2 pontas, os automóveis elétricos estão carregando. Então, o cara tem lá uma GD. Ele não vê o sinal, né, do preço. Ele não vê o sinal do preço. Então... Um outro exemplo, aqui tem 3 pessoas de 3 gerações, talvez, ou 2 gerações, acho que 3, mas eu gosto do exemplo de quando chegou a energia elétrica na minha casa em 1963. 63 ou 60. Eu tinha 12 anos. Então, um ano depois, nós não tínhamos medidores. Tinha energia elétrica, mas não tinha medidores. Era uma coisa, um painel lá, uma chave faca, parecida com aquilo, tudo de cobre, e um fusível que parecia um olho de boi. Então, o cara da empresa chegava lá, olhava a sua casa, tem 3 lâmpadas, não tem geladeira, não tem nada, então basta isso 0,0 não sei quantos amperes. Se você colocasse alguma coisa a mais, queimava. E a única maneira que tinha de você resolver aquilo era o sinal de preço. O cara vinha e colocava um fusível maior, porque você comprou mais alguma coisa, e você pagava por aquilo. Uma demanda maior. Ou seja, mesmo sem medidores, nós tínhamos que reagir ao preço. Entendeu? O preço, ele aumentava o preço quando você trocava. Hoje nós temos medidores super sofisticados e a gente ainda quer tratar o Edivaldo, o Roberto Rocco como se fosse um cara que não reagisse a preço. Mas entendeu? só para ilustrar o que o Barroso estava falando no início, que uma parte do mercado do atacado responde ao preço do PLD horário, essa parte do mercado está em 40% da carga. Outros 60% da carga que estão no mercado cativeiro, eles não respondem.
porque não tem tarifa ouro sazonal. Tem Mas esse cara do mercado atacadista, ele responde a um preço flat, que diz como é que vai ser o próximo contrato. Alguns também respondem ao preço horário. Quem responde o preço horário, mas é por isso que no mundo inteiro a tarifa é binômia, é o consumidor residencial, é o pequeno consumidor. Que aqui a gente não tem essa... Ele forma a ponta e ele pode atuar na direita. Isso, nós temos muita coisa para fazer. Agora, eu queria, para a gente discutir essa matriz ideal, um dos pontos é a questão da demanda potencial. A PSR fez recentemente, por exemplo, o PSR, o Energy Report, sobre os data centers. E a gente teve recentemente a Microsoft reativando uma usina nuclear nos Estados Unidos, Three Mile, que foi palco aí de um acidente nuclear antigamente, para ter energia firme lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente teve os dados do Ministério de Minas e Energia. É autoprodução, né? Autoprodução. 10 GB aqui no Brasil. E a PSR coloca lá, falando assim, olha, tem um potencial aí de atrair a carga para São Paulo e Rio de Janeiro, o que demandará, se você ler o Energy Report, um alerta aqui, ó. Vai precisar de estudos, ver como é. Como é que você enxerga isso, Barroso? Essa demanda potencial do data center, isso vai demandar mais energia firme? Como é que vai ficar essa matriz elétrica para atender isso e o potencial, talvez, do Hyper Hope do hidrogênio verde? Essa é uma ótima pergunta, Rockman, porque, veja, nós estamos aqui uma boa quantidade de tempo, né, discutindo basicamente o lado da oferta do sistema, né? Mas tem uma transformação importantíssima acontecendo do lado da demanda, que o Edivaldo começou a introduzir na última pergunta, que mostra como é que o consumidor pode se tornar mais eficiente, reagir a preço e tal, mas quais são as possibilidades dessa demanda crescer por novos vetores, novos drivers, né? Além do crescimento orgânico, industrial e da indústria que a gente já tem hoje, que é a base do nosso crescimento econômico, por isso o crescimento da carga do Brasil é muito associado ao crescimento econômico. Hoje, quando você fala em novos vetores, a gente tem, primeiro vetor é a industrialização verde, então a eletrificação dos processos industriais maciça. O segundo é o hidrogênio verde, produzido a partir da eletrólise da água. E o terceiro são os data centers, né? Então, muito rapidamente, a PSR tem uma publicação mensal, o Energy Report, que a gente publica para os nossos clientes, e a gente já escreveu sobre tudo isso. A gente vê a industrialização verde, através da eletrificação de processos industriais, um processo ainda em maturação, mais de médio e longo prazo, porque o Brasil, segunda, quarta e sexta, quer eletrificar a indústria, terça, quinta e sábado, quer que o gás natural supra a indústria como um todo, e naturalmente quem vai para o gás não vai para a eletricidade e vice-versa. As empresas acabam fazendo um pouquinho de cada um dos energéticos, e isso não gera, na nossa visão, uma tendência assim, direcional de que a gente vai eletrificar rapidamente, né? E a gente tem, claro, os carros elétricos que a gente acha que estão chegando, mas vão demorar um pouquinho para gerar um impacto grande, sobretudo pela questão da dificuldade com os carregadores em grande escala. Hidrogênio verde, a gente tem uma dificuldade de ver o hidrogênio verde crescendo rapidamente por uma questão muito mais ligada à dificuldade de mercado internacional. Tá? O mercado internacional para o hidrogênio verde a gente não vê ainda maduro o suficiente. Pelo nosso lado, o desafio do hidrogênio verde no Brasil é basicamente acesso à transmissão. A transmissão vai ser um gargalo, são grandes cargas, 2 GB, 3 GB, 4 GB, tudo no Nordeste ou em regiões onde a transmissão é um problema, e tem a questão da certificação da origem da energia produzida, que é uma segunda discussão. Cada tema desses dá uma conversa aqui também de mais 2 horas, né? E aí a gente chega no data center, que o data center era aquele dark horse, né, ali andando em paralelo, que ninguém observava, e que chegou na frente de todo mundo porque é a demanda que mais cresce pelo uso massificado desses large language models, né, o ChatGPT e outros da vida. Hoje o Brasil tem 2%, basicamente, do mercado de data centers global. Mas o Brasil está numa posição hoje muito interessante, porque o que a turma de data center está precisando é de energia rapidamente. Tá? Já passaram da fase de procurar energia barata e renovável, esquece. Quem vai ganhar essa corrida é quem tem energia rápida. E o Brasil tem energia, o Brasil tem em algumas regiões, sobretudo Rio e São Paulo, capacidade de conexão, e essa turma a gente acha que pode, de fato, ver o Brasil como um hub interessante. São cargas menores, 300 mega, 500, 400, e a própria EPE fez um exercício, foi o Ministério,
dizendo que a gente poderia, até 2030, abocanhar na ordem de 3 GB médio, 3 GB, desculpa, instalados, tá? Mas é médio porque é flat o consumo, né? Até 2030, o que não é pouca coisa, não. E na medida que isso começa a dar certo, pode ter um círculo aí virtuoso que a gente abocanhe mais, né? Então, a necessidade global da turma de data center é por energia em escala e rápida na entrega. O fato de ser renovável, até mesmo de ser barata, na nossa experiência aqui da PSR com a turma, claro que todo mundo quer energia barata, mas assim, energia a preço de mercado está valendo, tá? E renovável, enfim, já ficou para segundo plano. Nos Estados Unidos, quem está muito à frente dessa discussão é o gás natural a partir do gás de xisto. Os data centers estão colando nessa turma. Mas algumas empresas, pelas suas necessidades serem aí padrões americanos, né, muito, muito significativas, estão começando a buscar outras opções mais fora da caixa, como foi esse caso da usina de Three Mile Island, né, que é um processo que não sei se foi a Microsoft que avançou, mas Sim. Tudo mais. Esse processo, a gente acha aqui que vai pegar. A gente acha que esse pessoal vai avançar. A dúvida particular, Rockman, que a gente tem aqui na PSR é até de onde a indústria de data center vai tirar dinheiro, vai monetizar, né, o data center para pagar os PPAs das nucleares, que não são baratos. Tá? Dado que hoje em dia, no mundo data center, quem está ganhando dinheiro com AI é a NVIDIA. Tá? É quem fornece o chipzinho ali, não é o data center. Mas a gente acha que isso não vai ser uma barreira, que vai ter uma aposta grande, de fato, nesse mercado. E essas big techs, né, a Microsoft, a Google, a Amazon e outras, estão muito capitalizadas. Então, a gente acha que esse revival da nuclear pode ser, de fato, uma coisa mais sustentável, como o uso do gás natural, mas, basicamente, nos próximos poucos anos, quem vai sair muito na frente na corrida pelos data centers vai ser quem tiver acesso à rede com capacidade de entregar energia com confiabilidade. Esse é o critério, acho que número 0 de prioridade de quem está buscando mercados para construir centros de dados. E aqui, Street, você vê algum impacto? Aqui o que vai ter? A gente vai ter algum impacto? Vai ter energia nuclear, o Baú estava falando ali. Gás, por causa do fracking, que é o maior movimento tectônico da indústria de energia, acho que no mundo, nos últimos 30 anos, que mudou a posição dos Estados Unidos de importador líquido para exportador. Está colando lá. Aqui no Brasil, a gente vai ter algum impacto se colar esses data centers aqui no Brasil? Qual que vai ser? Certamente, né? Essas tecnologias que vão entrar, assim como o carro elétrico, depende de tem algumas barreiras de entrada, mas eu pego muito Uber, né? Então, assim, de tempo para cá, de cada 10 Ubers, 3 são aquele BID, sei lá, um bichinho lá elétrico lá que roda, e o cara, eu vou perguntando, vou entrevistando o cara, né? E o cara fala assim, não, mas a minha conta diminuiu, eu gastava 2.000, 3.000 de combustível todo mês, agora eu estou gastando 700 e tal, mas aí eu botei o painel, aí você tem que ver também que existe muita energia hoje em dia que está, por exemplo, se for na comunidade, o cara pode carregar isso de graça, porque ali é furto direto. Mas nem precisa ser na comunidade, né? Nos Em vários shoppings também lugares, você carrega shopping, gratuitamente. No meu prédio, por exemplo, tem lá um carregador que ninguém cobra. Então, certamente vai ter mudança, mas eu estou aqui com a minha cabeça um pouco de pesquisador, que me deu uma coisa aqui, que é assim, olha, a gente conversa as coisas como se elas fossem... A gente fala, né, assim, vai precisar do consumidor, vai entrar o gás que vai complementar e tal, como se elas fossem acontecer de uma maneira natural dentro da operação, né? E aí, voltando ao tema de novo de qual é a matriz elétrica ideal, eu fiquei pensando assim, cara... Na verdade, essa pergunta está incompleta, porque qual é a matriz ideal com o modelo matemático que você usa para utilizar essa matriz? Porque você pode ter uma matriz maravilhosa e fazer uma besteira com ela. E operar ela, olha, eu vou turbinar o que chegou de água. Dane-se, essa é uma regra operativa. Né? Eu vou turbinar cada vez que o Flamengo ou o Vasco ganhar uma jogada. Aí ferrou, você não turbina nunca. Então, assim, dependendo da forma com que você insere
os recursos, seja de demanda, de resposta à demanda, seja um agregador que a gente vai começar a construir para borbulhar a capacidade do consumidor do varejo lá, vir até o atacado, seja a gente construindo reservatórios, botando nuclear, não importa. Se o nosso modelo não for aderente à realidade da operação final lá, e se você não fizer uma programação correta, se você não trazer isso para o preço, não tem matriz hidrelétrica ideal. A gente tem uma matriz hidrelétrica muito boa. By the way, a gente tem uma matriz hidrelétrica muito boa, mas a gente está pecando na gestão ótima dos recursos. A matriz, ela é um resultado, é um reflexo desse modelo matemático, né? No final das contas. Ela é um reflexo dos incentivos que os agentes têm de investir de acordo com como o modelo matemático gera os preços e geram as coisas. Acho que o Luiz queria falar, desculpa. Não, então, eu queria justamente, estava esperando você falar, e você colocou um gancho ótimo aqui para a minha fala, que eu queria agora responder o Rockman, né? O Rockman perguntou, ok, afinal de contas, o que muda na matriz, né? E você trouxe a questão das distorções dos dados, modelos e tal. Mas eu acho que as distorções que o Brasil tem em relação a alguns modelos de negócio, subsídios, ele vai fazer com que uma boa parte desse crescimento de data center possa ser absorvido por renováveis, através de alguns modelos de negócios, como, por exemplo, a autoprodução por equiparação. Isso é um modelo que, enfim, basicamente estende, né, uma característica de não pagamento de cargo que é absolutamente legítima para aqueles consumidores que investem no gerador, aportam capital e que hoje acabam sendo oferecidos através de um arranjo que é bem particular a qualquer consumidor que esteja no Mercado Livre, vai acabar trazendo mais renováveis. Então, eu acho que toda a questão da integração de renováveis, dos sinais de preço, tratadas como adulto, ela acaba se repetindo, porque como esses data centers precisam de energia 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, data center que se suprir 100% por solar, existe de fato uma exposição ao preço de curto prazo à noite. A menos que esse data center tenha um contrato com um blend, um hedge com uma hidrelétrica, por exemplo, outra tecnologia, né? E aí, se o preço estiver bem calculado, essa exposição pode ser significativa em alguns momentos. Caso contrário, é mais um componente de distorção. Então, da mesma forma que, seguindo na solar, né, pelo lado da oferta, a solar tem um risco hoje, a solar no Mercado Livre, um risco hoje chamado de modulação, que é o fato que a solar só produz energia de 7 da manhã até 6 da tarde, e nas pontas do dia ela está exposta ao preço de curto prazo, nos contratos por quantidade, e esse risco pode ser significativo. A gente acha que ele pode chegar a R$40 o megawatt-hora ali na próxima década. O data center também, que for só solar, a não ser que ele tenha um blend. Então, para fechar, pelo lado regulatório, esses modelos de negócio que acabaram distorcendo um pouquinho estruturas que são válidas, como a autoprodução, vão trazer muita renovável para o jogo. Se o sinal de preço, a operação não estiver legal, bagunça mais ainda. E o gás natural, ele pode ter um papel, né, dependendo, por exemplo, térmica na boca do poço, coisa assim, da mesma forma que o shale gas tem nos Estados Unidos, e está tentando, pelo menos, ter, e a capacidade de transmissão vai fazer muita diferença para os data centers. Então eu ouço isso com um pouco de preocupação, né? Porque você pode manter essas distorções no jogo, né? Não, se for um autoprodutor que investe, isso não é distorção, é regra natural, né? 100 anos isso no Brasil. O problema é o autoprodutor fake, não foi esse que ele falou. Ele falou do autoprodutor que investe. Aliás, recentemente, essas coisas vão evoluir muito. Eu já falei sobre isso no jornal, mas agora se concretizou há um tempo, que é um microgrid real no sul da Bahia, no noroeste da Bahia, que o cara ele quis... agricultura, o cara precisou de 10 megas, a distribuidora só tinha 1, ele disse, eu vou me virar. Então ele lá tem diesel, bateria, solar e eólica. Entendeu? Ele está totalmente isolado da rede, essa coisa foi inaugurada recentemente. Então, um data center gigante de 100 GB pode fazer a mesma coisa. Ele gerar mesmo tudo ali como autoprodutor. Com esse blend. Com esse blend, até blends diferentes. E ele só não vai precisar da rede de energia, e sim da rede de comunicação, o satélite e tal. Então, isso vai evoluir muito, a depender dos preços. Edivaldo, perfeita observação. Tudo que for, assim, autoprodução inside the fence, né, que é como se denomina em inglês,
não é problema. Realmente essa turma está fora do sistema, está isolada e é um microgrid separado, vida que segue. O drama que a gente tem, eu acho, no Brasil se a autoprodução ela seguir através de uma fonte que traz Uhum. para o sistema um tipo de variabilidade, uma intermitência, alguém tem que É, gerenciar isso, aí cai nas isso. discussões do street lá de trás. E um terceiro problema, uma terceira questão, é o modelo de negócio, que eu estou contigo. O autoprodutor raiz, ele, tá beleza, o autoprodutor Nutella, vamos chamar assim, né, o fake, esse de fato É. tem uma questão a ser acertada. Aliás, eu preciso reparar, quando o Roberto fez a observação dele, eu achei que ele estava falando só em termos do subsídio direto, mas de fato o autoprodutor totalmente renovável, que interligado à rede, ele vai ser sempre subsidiado direto ou indiretamente. Não, isso é verdade, tem que ter essa preocupação. Acho que nesse caso não é só o autoprodutor que está subsidiado, né? O gerador intermitente, ele também acaba tendo subsídios, né? Que é o que a gente vem falando, né? Em todos esses podcasts. E isso não é enxergado, né? Esses atributos que faltam ao gerador renovável, eles são... Hoje, eles estão sendo vendidos, né, no leilão de capacidade para todo mundo pagar. Então, queria saber de você, Strito, o que é que você acha disso? De que forma a gente poderia corrigir esse problema, né? Sim, você trouxe um ponto muito interessante, né? Quando o sistema elétrico lá de trás, né, como o Barroso trouxe no começo do podcast, ele era praticamente todo hídrico, vinha junto com a hidrelétrica energia, mas vinha também uma capacidade de resposta rápida, que é a flexibilidade, e que permite ela fazer o que a gente chama de serviços ancilares ali também, que é corrigir todas as partes da operação que no real time precisam ser corrigidas para garantir estabilidade e tudo mais. Então, você tinha só uma escassez de longo prazo hídrica que você precisava resolver, e por isso o preço foi formado da forma que foi. Quando você começa a diminuir a quantidade de reservatórios e outros atributos começam a ficar carentes na rede, como, por exemplo, a flexibilidade, você começa a ter agora hidrelétricas com menos reservatório, as que estão lá restritas pelos múltiplos usos, e aí você começa a ter térmicas, as térmicas têm rampas, o custo de oportunidade de rampa e da flexibilidade em geral começa a aparecer. Só que você não está remunerando por isso. Então, se você for olhar, por exemplo, no CAISO, você tem vários produtos que são leiloados todos os dias no Day Ahead, né? E também no mercado mais próximo do real time, em que você está fazendo não só a energia, que é quando você vai programar no nominal, né? Que você vai entregar, mas você também tem produtos que é o Flex Ramp, né? Que é a flexibilidade de trazer a capacidade de subida, de acompanhar a carga. Mas você também tem a reserva, que é a capacidade que você coloca ociosa nas hidrelétricas, por exemplo, e nas termoelétricas, em quem se disponibilizar a isso, que tem características muito específicas. Tem rampa de tantos segundos, rampa de tantos minutos, que é a capacidade de você falar, olha, eu sou um gerador que estou com 10 mega pronto para que no real time, imediatamente, se entrar uma nuvem, eu compenso. Se cair um gerador e ele perder uma linha, precisar eu respondo. Esses produtos, eles devem ser precificados. Então, você, nos mercados americanos, você tem a programação conjunta da energia, como a gente faz aqui, mas também das reservas. E você tem preço de energia e reserva conjunto. Em alguns operadores, como, por exemplo, no da Califórnia, você ainda tem o preço da FlexRamp, que é um outro produto que você está precificando para trazer. E essa flexibilidade chega a responder aí por 25%, 30% do mercado, né, de energia, né? Em alguns lugares. Eu não sei exatamente os números para lá, estudos, mas eles são importantes. Da Europa, é importante. Não, porque lá, se você olhar a curva do pato, né, essa subida que você tem de rampa, ela é imensa. Como na Califórnia, no Texas, eu tô falando da Califórnia, então, é imensa, um troço assim, gigantesco. E que destravou, por exemplo, o storage e a bateria lá no mercado da Califórnia. Eu vi uma matéria há pouco tempo atrás que a bateria, em algum desses mercados, estava começando a virar agora o cara marginal setando preço. Entendeu? De tão necessário que era aquele recurso de velocidade ali no momento da caída do sol. Né? E se você olhar aqui no Brasil, as projeções, pelo que eu vi do ONS, são de que em alguns anos a gente vai ter uma rampa já da ordem de 50 GB aproximadamente. 2028. 2028, né? Ficou um gráfico famoso aqui no setor. Ou seja, vai ser um troço bastante importante. Como a gente corrige esses sinais, né, dos atributos faltantes? Colocando preço
de energia, preço da reserva, e começando a indicar, e principalmente, o Luiz trouxe um tema que é no-brainer, né? Você pode fazer um modelo perfeito, tudo bem, mas se você joga um caminhão de subsídio em cima, você afoga todos os sinais de preço. E aí acabou a conversa. Então você primeiro tem que começar a limpar os subsídios para que aí o mercado possa atuar. E aí, tendo um espaço para isso, que aí não cabe a gente continuar essa conversa, todo mundo já entendeu que tem que tirar a porcaria do subsídio. E a gente vai conseguir limpar esse subsídio? Claro que não. Sendo bem cético, assim, óbvio que não. A gente tem que estar num equilíbrio de Nash aqui, né? Um equilíbrio do dilema do prisioneiro, onde cada um só tem incentivo de pegar o seu próprio incentivo. Esse movimento conjunto de vamos todos olhar em prol de um sistema melhor, onde tudo fique mais eficiente, exige uma coordenação conjunta e uma energia de todos que não vai acontecer. Somente, como o Luiz comentou, com um governo setando uma pauta muito bem definida de que é assim que ir para lá que a gente tem que ir, e aí as coisas acontecem. Mas não vejo isso acontecendo hoje em dia. Eu vejo mensagens bem contraditórias e conflitantes. Tá? Ou seja, só nesse mercado que você deu alguns exemplos, quem paga por todos esses serviços é quem está no mercado. Quem está precisando, paga. Quem não está precisando, não paga. E a gente tem hoje em dia, Edivaldo, olha só que bacana. Não é o consumidor. É o Mas tratar isso como acaba adulto. indo para o consumidor, não Sempre acaba? vai, mas né? via mercado, não via leilão. É tratar como adulto. É Não, isso? mas tem uma coisa interessante. Pela primeira vez, antes das eólicas e das solares, vamos pensar o seguinte, a gente só tinha 2 tipos de agentes. O que fornecia o serviço e o que consumia o serviço. Então, o consumidor falava, eu quero energia e eu quero segurança. E a hidrelétrica e a termoelétrica chegava assim, eu te dou a energia e te dou a segurança. Agora entrou um outro cara na mesa que ele é estranho. Porque ele dá energia, mas ele traz a bagunça também. Isso. Ele não traz segurança. Então, E ele não paga a bagunça. Não, mas olha só que é exatamente... até porque Ele tem- não limpa a bagunça não limpa, dele, Tem né? 2 serviços rolando ao mesmo tempo. É. Tem o serviço da energia e tem o serviço, vamos chamar de flexibilidade, segurança, como você quiser chamar. Ele fornece um, mas ele consome outro. Então, para você integrar uma renovável não controlável, você precisa de mais reserva do que antes. Essa explicação é perfeita, né? Inclusive para os leigos entenderem, né? Porque às vezes é difícil a gente explicar, né? Porque energia Sim. parece energia de todos os lados. É porque senão a gente picha a renovável, ela vai ficar, não, ela é boa. Ela só está faltando Ela só separar não o é serviço. igual, ela só não Só entrega é o mesmo diferente, produto exatamente. que uma hidrelétrica, que uma termoelétrica, né? Então, são coisas diferentes, Isso. né? São produtos distintos. Tentando dizer de uma outra maneira, né? O Brasil ele é um país, voltando ao início da nossa conversa aqui, que nós nascemos sendo um país restrito em energia, mas a gente tinha ponta abundante de graça. As hidrelétricas davam ponta de graça, mas tinham muita energia. Com a mudança da matriz, hoje as renováveis elas são boas em energia, mas elas são um pouquinho piores, ou até um pouco ruins, de ponta. Tá? Então a gente está saindo de um sistema que era muito restrito em energia, com ponto abundante, para um sistema que está ficando Abundante em menos- energia, né? abundante em energia e mais restrito em ponta, né? Isso é uma mudança. E para resolver isso, eu acho que o que poderia resumir o que o Stitch disse, algumas coisas a gente consegue resolver por preço no mercado e outras coisas o mercado não vai resolver, tem que ser resolvido por produto, como é o caso desse produto de rampa flexível que ele citou. Agora, para deixar uma sugestão bem concreta na mesa, eu queria puxar até de um trabalho que o Street tem atuado junto comigo, os colegas da PSR, que talvez seja a contribuição mais concreta aqui, seja a criação de um mercado chamado mercado vinculante e com dupla contabilização no Brasil. O que é esse palavrão? Basicamente é você botar um preço na incerteza do recurso que o operador tem para entregar energia um dia à frente. Então hoje, por exemplo, se uma eólica diz que vai produzir 10 amanhã e ela produz 4, a diferença dos 6 são entregues pelas hidrelétricas ou pelas térmicas, mas o custo dessa entrega é arrecadado de todos os consumidores pelo encargo de serviços dos sistemas. E as hidrelétricas não recebem por isso. Mesma coisa solar. Uma proposta muito simples seria, se o recurso renovável, para não dizer eólica, aqui pode ser solar, ou qualquer recurso, diz que vai entregar 10 amanhã e entrega menos amanhã, quando chegar amanhã, esse recurso vai ter que comprar essa diferença a um preço de tempo real para, naturalmente, remunerar quem o substituiu.
Mesma coisa o recurso que diz que ia entregar 10 e produziu 12, vai capturar 2 a mais. E esse mercado, que é um mercado de preço de tempo real, ele se complementa ao mercado do preço do dia seguinte, onde o preço do dia seguinte é tudo previsão, mas o preço do dia real é realização. Ele começa a botar um preço na incerteza. Então, o recurso que é muito incerto e erra para baixo, ele vai pagar mais em tempo real. Aí isso cria um incentivo, o Street tem defendido isso muito, para que o agente que está errando muito para baixo invista em previsão. Essa é a escola europeia e americana, tá? Mas é você tratar todos os agentes como adultos, né? E não uns como mais adultos do que outros. E não apenas como a incerteza, como também buscar mecanismos para se proteger dessas oscilações. Exatamente, para efetiva entrega, né? Não, o próprio mercado de day ahead, ele é um contrato forward para a hora seguinte, por exemplo, e você tem os seus contratos, mas você também pode fazer contratos, você pode começar a criar novos produtos. Você pode começar a criar produtos horários, você pode começar a negociar esse tipo de coisa, né? A gente tem trabalhos que falam sobre isso. Até um mercado de opção, né? Você acaba Exatamente, você se tem redeando na opção. swaps e tudo mais, né? Eu acho que uma coisa, assim, antes de a gente pensar no mercado financeiro, uma coisa muito mais simples, né? Isso poderia trazer, por exemplo, os portões híbridos. Complementares, né? Sim. As baterias. As baterias, agora, os complementares. Da gente ter um preço, né, da energia no mercado físico. Porque o que está acontecendo hoje, isso é bem importante, né? Quando a gente tem erros de projeções de renováveis na operação, de um dia para o dia para o outro, quem faz o balancing são as hidrelétricas. Elas não recebem nada por isso, porque sequer o valor da água elas recebem. Isso é estranho pra caramba. Embora o valor da água seja usado para acioná-las elas economicamente, elas não recebem o valor da água quando são acionadas para compensar a intermitência renovável. Para elas o CVU é nulo, né? O CVU é nulo. Então, esse mercado, né, de dupla contabilização, ele é bem relevante porque ele permite botar um preço na incerteza. Aí depois a gente tem outras coisas, que o preço correto pode ser que a flexibilidade seja resolvido pelo preço, e o que não for resolvido pelo preço, a gente tem que fazer produto. Como a Califórnia fez, o Street trouxe muito bem o Flexible Ramping, que é um produto para resolver isso, e todos os mercados americanos vão por esse caminho também, né? Agora, desculpa, Edvaldo, só para eu pegar esse gancho aqui de Barroso. Barroso, você estava falando agora, né, do Flexible Ramping que Street trouxe, mas isso acabou sendo empacotado agora, né, nesse leilão de capacidade, por exemplo, né? A gente não tem ainda a portaria final, mas há um direcionamento, né, de termoelétricas mais vagalume, né, com rampas mais curtas, com teões mais curtos também. Ou seja, a gente acaba criando um produto de capacidade e inserindo nesse produto alguns atributos que o sistema precisa, né? Então, a gente vai um pouco na contramão, né, do que vocês estão falando aqui. Sim, não é bem... contramão, a gente está dando um jeito, fazendo as coisas da maneira que tem que fazer para ontem. O que o Luiz Barroso falou é uma coisa que... para um futuro bem próximo. Isso está em andamento bem adequado, essa é a ideia. Isso é um bom funcionamento do mercado em que se vai pagar o valor pelos atributos. E vai ser uma coisa, tem que ser uma coisa dinâmica, porque hoje, por exemplo, o recurso escasso não é energia, é potência, mas pode ser que daqui a 5 energia, anos né? Mudou, então essa coisa tem que ser dinâmica. E por incrível que pareça, a dupla contabilização e dupla liquidação resolve esse problema da dinâmica, de mudança e tal. É só pôr Isso precisa de alguma alteração legal ou é tudo infralegal? É tudo infralegal. Não. Pode ser que precise... Dá legal? Pequena mudança. Não sei se na legislação em si, estou falando assim da minha cabeça, porque me né? assusta, né? Quando tem alguma alteração legal, me assusta. Você já fica com medo do jabuti, né, Roberto? O jabuti vai entrar logo no jabuti. Para fazer isso que o Luiz Barroso falou, que tomara que a gente progrida nessa direção, que é uma coisa bastante inteligente e proativa, eu não lembro se o decreto 5163 ou a lei 10848 chega a dizer em algum lugar que o preço tem que ser ex ante, entende? E essa ideia teria um dos preços seria ex post. Então, mas eu acho que a coisa é tão boa, a mudança, se essa ideia que o Luiz Barroso, a turma da PSA tem estudado, se isso progredir, é tão interessante
que acho que qualquer governo diz, vamos mudar isso porque a ideia é boa, resolve boa parte dos problemas eu que nós acho que não temos. precisa de alteração legal, porque eu tô lembrando daquele caso do GSF, né, que teve uma mudança lá no cálculo do PLD, que teve uma vez que o preço foi exposto, deu um problemão, né? Acho que vocês lembram um pouco, O né, que dessa tem que ficar situação. claro, acho que na fala no sistema de dupla contabilização, é que vai ter que ter um novo cálculo de preço. Isso. Esse novo cálculo de preço vai ter que sair de uma nova rodada do modelo com outros dados, um dado mais Reais. curto prazo. Isso. E isso vai exigir uma mudança de paradigma que é importante de acontecer, que é que você vai ter que rodar isso de 5 em 5 minutos ou de 10 minutos, ou você vai rodar ex-post no dia anterior. Aí tem vários modelos, tá? Por exemplo, se não me engano, o Luiz me ajuda aqui, é o PJM que tem ex-ante, mas com 10 minutos à frente. Né? Praticamente todos os ISOs, né, que tem mercados avançados, Austrália, Estados Unidos, a própria Colômbia está fazendo isso também. Mas a né? Colômbia é ex-post olhando para trás, né? Não. A Colômbia tem uma proposta agora grande de fazer várias contabilizações. Novas, né? Mas vamos pensar, na tua fala, vamos pensar assim, seria factível fazer aqui no Brasil de 30 em 30 minutos. Uhum. Mas olhando para frente ou sendo exposto, Luiz? Você pode fazer os dois. Existem os dois modelos, onde você faz o expost curtinho, que ele é muito próximo da operação. Esse tem um benefício, que é você consegue botar nesse preço as incertezas que o operador está vendo e usando para fazer a alocação dos recursos. Né? No expost, você já coloca ali dentro o que aconteceu e ali vai. Tá? Então, existem diferenças. Não existe uma bala de prata, mas as duas tentam trazer o realismo dos recursos sendo Você acaba fazendo um ajuste na contabilização. Aí você gera preço de curto prazo. Se você fizesse até hoje, novamente, assim, sem entrar muito no detalhe, aqui no interesse do nosso... Não confundir o nosso espectador, né? Mas hoje nós temos 24 preços para cada dia, calculados no dia anterior. Imagina que nós tivéssemos agora 24 preços para cada dia, correspondente a quanto foi gasto na vida real para operar. Então, a diferença entre esses preços com a diferença das quantidades dos geradores daria essa dupla contabilização. Se esses preços são ex-ante, ex-post, vamos deixar isso para depois. Né? Mas o bacana, Luiz, é que isso gera uma contabilização muito parecida com a contabilização do contrato de quantidade versus o spot. Isso, ele vai fazer com que o gerador que falou que ia produzir, né? Ou seja, tanto, que fez vamos dizer assim, uma previsão de 100 e chegou na hora meio-dia e gerou a metade, 50, essas 50 ele vai ter que comprar. E se todo mundo errou para baixo, o preço vai estar alto, ele vai, entendeu? Ele vai ter que vai pagar caro. E aí, Edivaldo, a gente estava conversando mais cedo, né, na hora do almoço sobre isso, a questão dos ajustes das garantias físicas, né? Então, uma sistemática nova como essa acabaria levando o gerador a provocar um ajuste da sua própria garantia física se ele não consegue cumprir, né? Ele mesmo não vai querer estar dizendo que vai produzir uma coisa que ele vai ser frequentemente obrigado a pagar, que o Luiz Barroso coerentemente chamou de incerteza, só que já seria uma incerteza meio que provocada, porque então, essa sistemática tem essa capacidade de tornar meio automática as correções, tanto que com o passar do tempo você vê que essas incertezas vão diminuindo, pode aumentar um pouquinho, porque cada um vai pagar por aquilo que impôs, ou seja, o despacho real, entendeu? É o que vai sinalizar, indicar esse custo da incerteza e o preço, né? Na medida que acaba essa diferença, o preço fica baixo. Então, isso é bem interessante. E funciona. Eles deram alguns exemplos. Funciona bem isso aí. Por incrível que pareça, era assim que nós deveríamos ter começado lá em 2000, resolução 2... Parecido com isso, não era bem assim, resolução 273 de 2000. E lembrando acabou. Que o preço horário nasceu lá em 99, 2000 e demorou 20 anos para ser implementado no país. Sim, mais de 20, na verdade. Né? É por isso que eu sou cético de que a gente vai acabar com subsídios. A gente está falando isso agora, daqui a 20 anos talvez a gente esteja falando da mesma coisa. Acho que o setor elétrico ele é um setor de subsídios, né? Não tem como afastar. A questão é como pensar bem esses subsídios e como atrelá-los a uma determinada experiência. Uma vez atingida aquela meta, a gente poderia retirar, né? Repensar o subsídio. A gente não consegue fazer isso. Antes da 579 tinha, não era? Acho que foi você que citou num podcast que a gente estava junto. Não, foi um rapaz. Antes da 579, tinha uma... Não sei se não era da 579. Antes de algum grande evento no setor,
tinha uma coisa de que os subsídios tinham tempo para acabar. Não, eles sempre foram iniciados com tempo para acabar, mas isso... Mas chegou uma hora que tirou-se isso para que a gente pudesse fazer o que a gente estava fazendo na época, e aí passa boi, passa boiada, né? Não, o desconto da conexão da TUST e da TUS de 2013, 2014, 2015, logo depois da MP 579, há várias discussões de eliminação do subsídio. Nunca acontecendo lá quando provocou a corrida das renováveis. E aí tem uma MP que gerou um problema maior. Gente, infelizmente, né, a gente já está aqui nos momentos finais desse podcast, essa conversa, que para mim está sendo agradabilíssima. Eu acho que estava começando, acho que era a introdução, nem percebi que estava gravando aqui. Então, vou convidar vocês, primeiro o Alexandre, depois o Luiz, para fazerem suas considerações finais, né? Vamos voltar para a pergunta inicial sobre a matriz elétrica ideal, né? Eu não vou fazer mais a provocação da renovável, que eu acho que a gente trabalhou bem esse tema aqui. Mas aí, Street, quais seriam as suas considerações finais sobre essa matriz elétrica ideal? Bom, vocês me ajudaram a pensar aqui junto. Primeiro foi maravilhoso estar aqui com vocês. É sempre bom estar com o Edivaldo, com o Luiz, e conhecer vocês aqui foi também fantástico. Os pensamentos que apareceram aqui durante o podcast me fizeram ver que, apesar da matriz elétrica ideal ser composta por ativos físicos que vão estar lá gerando, né, falta nessa pergunta qual é a forma política de uso dessa matriz ideal. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Se a gente não entender que quanto mais renovável, quanto mais incerteza a gente traz para o sistema, outros mecanismos, outras políticas de uso desses recursos vão ser necessários, a gente continuar usando a parafernália matemática e de modelos que a gente tinha das antigas, não vai dar certo. Então, matriz ideal vem junto com o modelo e a regulação ideal para o uso daqueles recursos, tá? E aí eu traria, acho que principalmente, essa parte da dupla contabilização e do avanço do sistema de preços, porque ele é o principal driver de incentivo e que direciona a nova matriz, né? A matriz ela é uma consequência dos incentivos e dos custos de oportunidades de recursos que são escassos no mercado. Se você sinaliza com boa sinalização no preço quais são os custos de oportunidades do sistema, ou seja, está faltando geração aonde? Tem geração muito intermitente, então vai aparecer muita discrepância entre o preço do day ahead e o preço do real time. Você começa a sinalizar quais são os recursos que vão precisar. E aí eu acho que a própria pergunta para de fazer sentido. A matriz ideal, ela não é a gente que impõe. Ela é uma consequência da necessidade do sistema. Você vai colocar os sinais de preço e vão começar a aparecer os recursos que vão ser inventados para resolver aquele problema. Vão ser um parque híbrido? Qual é a composição do parque híbrido? Não sei. Se vai ter bateria, se vai ter solar complementada com outras fontes. Isso vai depender de como a escassez dos recursos do sistema refletidas no preço vão fazer com que a estratégia ótima dos agentes vão responder a esses preços para maximizar os seus lucros e assim você tem uma matriz equilibrada. Tá? Essa é um pouco a minha sensação. O preço vai guiar esse dinamismo do mercado, né? Se bem feito. Senão ele leva para outro lugar. Barroso, com você aí, considerações finais sobre a matriz. Não, achei que a conversa foi, enfim, muito bom estar com vocês, né? Para mim é sempre um aprendizado estar com as pessoas queridas. Eu volto à minha pergunta até para você mesmo, né? A matriz ideal para quem? Né? É sempre importante ter isso na cabeça, porque senão a gente se perde na discussão. E partindo do princípio que a gente tem que atender a demanda com confiabilidade e segurança ao menor custo possível, né? Naturalmente eu compro a ideia do proposta do Street, que a matriz ideal ela é uma consequência, primeiro, das necessidades da operação. Então, não se consegue fazer planejamento sem representar bem qual é a realidade da operação, né? Porque a operação opera o sistema que o planejamento entrega, mas o planejamento planeja para atender as restrições da operação. Esse ponto é fundamental. Segunda coisa, eu acho que nessa matriz hoje, a gente precisa, que historicamente nós planejamos para minimizar custo, confiabilidade e segurança, colocar na mesa o atributo resiliência. Esse atributo resiliência para a quebra dos padrões estatísticos do passado, ligados à mudança climática, temperatura, carga, outras coisas, e que naturalmente trazem a diversificação como ferramenta. Então, a diversificação
ela vai ser fundamental, e eu acho que a geração térmica ela tem um papel aí muito grande, tá, nesse processo. Em termos de sugestão, o Street já deixou a dupla contabilização, eu deixaria uma sugestão mais ampla, que é a capacitação institucional. Eu acho que a gente institucionalmente tem degradado muito, não por incompetência dos técnicos, que são ótimos, daí eu posso falar pela EPE, mas também a ANEEL-ONS, enfim, o Ministério, mas pela falta de recursos. Eu acho que a gente precisa começar a se preparar, já viemos fazendo, mas cada vez mais, a internalizar o conceito que a operação, o planejamento, a regulação e a formulação de política pública do futuro não podem ser feitos repetindo as técnicas do passado. Tem que ter uma mudança de mindset, também de ferramentas, dados, capacidade de gestão, para que a gente consiga resolver essa problemática que o Brasil acabou levando para o legislativo. E aí o legislativo acabou nos atropelando, e aí nós, como setor, acabamos nos tornando, enfim, reféns. Ali a água está subindo, você quer achar uma borda para botar a mão, enquanto você deveria ser o nadador que está na sua piscina conseguindo fazer o seu exercício diário, né? Eu acho que essa é a grande contribuição que eu gostaria de deixar aqui para essa conversa. Perfeito, né? Uma governança institucional mais fortalecida, né? Acho que todos estamos de acordo com esse ponto. Bom, gente, encerramos, né, mais um episódio do Iluministas, o podcast que debate o setor energético com clareza. Agradeço imensamente aos nossos convidados, Luiz Augusto Barroso e Alexandre Street, foi ótimo, muito obrigada pela discussão. E aos meus co-hosts, né, Edivaldo Santana e Roberto Rockman. Bom, não esqueçam, né, de seguir o Iluministas nas redes sociais e no YouTube. E lembro que esse podcast é uma parceria entre o Instituto Pensar Energia e a plataforma Valor da Energia, o VDE. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!